Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus seja louvado. Irmãos, eu me sinto feliz de estar aqui essa noite, conhecendo a congregação, conhecendo os irmãos. Na verdade, já conheço a maioria aqui, né? Vizinho, é amigo, é cliente, né? Enfim, graças a Deus por nós estarmos aqui essa noite. Aqui eu entendo, por mais de ser um tempo pequeno, a igreja que me lembra muito, quando a gente vai para os interiores, né? Você vai domingo, 5 horas da tarde, você vai passando assim na beira das estradas, começa a ver os irmãozinhos, começa andando, e aquela igreja que não tem guitarra, não tem bateria, violão, ar-condicionado, o que é isso? Mas a glória do Senhor está naquele lugar. Deus se manifesta, Ele fala, Ele usa, porque Ele não depende de nada disso, né? E dessa mesma forma eu creio que Deus, Ele está aqui neste lugar e Ele fala com o seu povo, Ele fala com a sua igreja. Eu não gosto muito, os irmãos perceberam, viram que alguns irmãos chegaram, eu já estava aqui, né? Geralmente quando a gente recebe convite, eu não gosto desse negócio de chegar no meio do culto, né? Tem pregador que gosta disso, né? Entra no meio do culto, parece que é estrela, né? Que é popstar. Meu irmão, a única estrela aqui é Jesus, né? O único que tem que brilhar aqui é Jesus. É Ele que é a mais resplandecente estrela da alva. Aquele que brilha mais forte do que o sol, o nosso Jesus. É Ele que merece a honra, é Ele que merece a glória. Então eu gosto de chegar bem cedo, porque eu gosto de participar do culto, de entregar o culto junto com a igreja ao nosso Deus. Aqui nós não viemos assistir um culto, nós não viemos olhar uma programação, o que é que vai acontecer? Não, nós viemos aqui entregar um culto ao nosso Deus. Então parabéns para você que se encontra aqui nesta quarta-feira. Louvei com os irmãos aqui também, né? Uma coisa que eu gosto é de louvar os hinos da harpa cristã. Não me chame para cantar um outro hino, que eu não saio, eu fico tímido, mas se for o hino da harpa, ainda mais que um dia desse aí eu encontrei uma playlist com todos os hinos da harpa cristã. Aí pronto, falei, vou aprender todos. Às vezes tem um irmão só sabe o hino e tal, eu falei, não, vou aprender os 600 e poucos hinos. E glória a Deus, lá em casa eu louvo, adoro ao Senhor, né? E aqui teve um irmão que louvou aqui uma voz muito bonita, parabéns. Muitas das vezes a gente diz, não tem nada, né? Mas às vezes Deus ele nos dá alguma coisa, né? Você muitas das vezes pensa que não tem nada, mas Deus te deu alguma coisa, né? Louvado seja Deus. Irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 26. Ali os irmãos já observaram, tem ali uma câmera gravando ali. Porque nós temos o trabalho, muitas das vezes, onde nós não vamos, a nossa vida é evangelizar, é falar de Jesus, é pregar a palavra. E nós recebemos convite, nós vamos a várias congregações, a vários lugares, e nós evangelizamos também com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família e também com as nossas redes sociais. Também a gente tem que usar para quê? Para falar dos outros, para fuxicar, para... Não, irmão, a gente usa também para glorificar Deus, para pregar a palavra, para falar que Jesus é bom, né? Então nós também estamos transmitindo aí essa mensagem por meio das redes sociais. Se os irmãos tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho, pode entrar no YouTube Rafael Pereira Oficial, lá você vai encontrar conteúdo para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, perdão, diz assim a palavra do Senhor, texto que você nunca ouviu, você nunca leu. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E vou ler mais o 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Louvado seja Deus. Você pode tomar o seu assento, adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Hoje, quarta-feira da vitória. E eu me proponho trazer para os irmãos uma palavra. Nós só obtemos vitória na nossa vida, nós que cremos em Deus, nós que servimos Jesus, nós que somos crentes, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós só obtemos vitória quando nós estamos no lugar certo, quando nós estamos fazendo a coisa certa e quando nós estamos no propósito correto. Portanto, eu quero trazer para a igreja, não me proponho trazer nada novo, irmão. Não me proponho trazer nada que você não sabe. Eu só vim falar para você daquilo que você já sabe. Né? Só vim pregar para você aquilo que você já conhece, daquilo que você já sabe. Paulo ele vai dizer, e não vos trago, vai dizer aos Filipenses, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então eu vou falar para você aquilo que você já sabe, porque é segurança para a sua vida. Então eu quero trazer para você uma palavra essa noite sobre o propósito do ser humano, sobre uma vida de propósito, para que nós tenhamos vitória na nossa vida, na área espiritual, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, em toda a área da nossa vida. Nós temos que viver uma vida no propósito que Deus ele quer para a nossa vida. Amém? E no capítulo 1, no versículo 26 e 27, vai ser basicamente aqui a mensagem que eu quero trazer para você. É sobre o propósito de Deus para a vida do ser humano. O propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Certa vez, irmãos, saiu uma manchete de uma revista sobre alguém falou uma mensagem, algo, uma reflexão que dizia: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá por quê. Então nós cuidamos da nossa vida, na verdade. Você toda vez pratica atividade física, você tenta dosar a sua alimentação, você cuida da sua área do descanso para que você tenha uma vida melhor, para que você viva de forma melhor, para que a sua vida se prolongue. Só que a questão é, todos nós queremos viver mais. É ou não é verdade? Então alguém aqui quer morrer? Não? Ninguém, né? Todo mundo quer viver mais. A minha avó, mãe do meu pai, ela já tem mais de 100 anos, 107, 108. Mas a questão é, você quer viver mais para quê? Você quer viver mais por quê? Qual o propósito? Então, por isso que essa frase, o pensador diz: estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida, na esperança de que algum dia alguém dirá por quê. Prolongar a vida para quê, irmão? Então, a sua vida você tem que viver com propósito. Uma vez, na revista Veja, saiu a reportagem: gelado, mas rico. A ciência da criogenia, o preço da eternidade. Para quem não sabe, a criogenia, irmão, isso daqui é coisa de rico, coisa de doido. A criogenia é pessoas que após a morte, elas congelam o seu corpo e pagam por isso. Elas pagam para depois de morrer, você ter uma doença terminal. Depois que você morre, você paga para que o seu corpo seja congelado. Como o Capitão América, né? Para que um dia no futuro, quando descobrirem a cura daquela doença, o seu corpo seja descongelado e eles alcancem a cura daquela doença que matou você. Então isso daqui é coisa de rico, coisa de doido, que na verdade não vai dar nada. Inclusive tem brasileiros aqui que já estão pagando para ser congelado depois de morrer. Então, mas a questão é, viver, mais uma vez eu reforço, muito, com qual finalidade e com qual propósito. Aqui, você tem que se propor a responder algumas coisas para a sua vida. O que estou fazendo na minha vida? Essa noite você tem que
dúvida: por que você está aqui nessa terra? E será que você está fazendo algo que permanecerá depois que você morrer? Depois que você morrer, o que você está fazendo na sua vida vai deixar um legado, vai deixar uma história. Agora mesmo morreu o Papa, né? Deixou um legado, deixou uma história. O que ele deixou? Qual o fim principal do homem? Qual é o propósito da vida do ser humano? E aqui eu já respondo para você, e talvez alguém já sabia dessa resposta. O propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. O propósito da sua vida: você veio neste mundo para glorificar a Deus. A sua vida, ela tem que glorificar ao nome do Senhor. Você está aqui para desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Só que como é que você faz isso na prática? Como é isso? Aqui é a teoria. Na prática, como é que você faz isso? É interessante, irmão, que o propósito, Deus ele tem um propósito original para a vida do ser humano. Só que as pessoas, elas traçam outros propósitos para a sua vida. Outros traçam o propósito de enriquecer. Outros traçam o propósito de fama, de alcançar fama, o sucesso. Mas Deus tem um propósito original para o seu povo, para o ser humano. Só que o mundo, muitas das vezes, traça um propósito falso. E aí? Como é que você vai distinguir o original do falso? Nos Estados Unidos, o responsável por transporte de moeda, eles estudam por muito tempo, não é a nota falsa, eles estudam a nota original. Porque quanto mais eles conhecem da nota original, quando vir com a falsa, mais fácil vai ser eles identificar. Então, quanto mais você se aprofunda naquilo que é verdadeiro, quando vem aquilo que é falso, você consegue identificar. Você consegue ouvir: não, isso daqui é falso, porque eu conheço o que é verdadeiro. O livro do Gênesis, ele está, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, eles foram entregues ao povo de Israel, ao povo de Deus, antes deles chegarem à terra de Canaã. Eles foram compilados, entregues ao povo por meio de Moisés, durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Eles foram entregues para o povo. O plano original de Deus foi entregue para eles. Por quê? Porque quando eles chegassem lá em Canaã, eles iam encontrar homem que se deita com homem, mulher que se deita com mulher, gente que sacrifica o filho e tantas outras coisas. Plano falsificado. E Deus estava entregando primeiro: olha, eu estou entregando o plano original, o plano verdadeiro, porque lá vocês vão se deparar com o que é falso. Então, para que vocês saibam distinguir aquilo que é falso do que é verdadeiro, eu estou ensinando para vocês o propósito genuíno, o propósito verdadeiro. Pois bem, qual é o propósito de Deus para o ser humano? Entenda bem, eu estou falando para você o propósito de Deus para o ser humano. Quando você vive neste propósito, quando você segue esse propósito, você tem vitória na sua vida. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, qual é o propósito de Deus para o ser humano? Em primeiro lugar, refletir a imagem de Deus. É propósito do ser humano que Deus ele traçou para o homem refletir a imagem de Deus. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ele fez o homem como se fossem cópias do próprio Deus. O ser humano ele tinha a incumbência de refletir a imagem desse Deus. Deus aí estava criando o ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que ele diz: façamos. Ali
entende-se que existe mais de uma pessoa criando o ser humano. Então ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que Deus ele fez o homem: corpo, alma e espírito. A imagem perfeita de Deus. Aleluia! A glória do homem é ser semelhante a Deus. A glória do ser humano é se parecer com o seu Criador. É por isso que Deus ele diz ainda no versículo 27, ele vai dizer: a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A imagem de Deus é compreendida na imagem do homem e da mulher. É aqui que está a imagem de Deus. É aqui que está se refletindo a imagem do Senhor. É papel meu, como corpo de Cristo, refletir a imagem de Deus. Quando é que eu reflito a imagem de Deus? Quando eu exerço os atributos comunicáveis de Deus, as características de Deus. Quando eu exerço na minha vida, quando eu manifesto na minha vida os atributos de Deus, então eu manifesto a imagem de Deus. Então eu reflito a imagem de Deus por meio da minha vida. E quais são os atributos de Deus? O amor. Glória a Deus, aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A marca essencial do cristão, a característica mais forte que tem que prevalecer, que tem que ser expressa na vida do crente, é o amor. Não é estar queimado, não é pegar ele, não é a gravata, não é o paletó. A marca do cristão, a identidade do cristão é o amor. João 13,35, Jesus vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Aleluia. Quando é que eu reflito a imagem de Deus? Quando eu manifesto o amor. Quando é que eu reflito a imagem de Deus? Quando eu manifesto a justiça. No Salmo de número 11, verso 7, vai dizer: e o Senhor que é justo e ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Aleluia. Justiça é um atributo comunicado de Deus. Deus ele é justo. E o homem também pode manifestar a justiça de Deus. Eu manifesto a justiça quando eu ando em retidão, quando eu obtenho para a minha vida mais do que aquilo que é meu. Hoje, interessante, se o irmão sabe que eu sou comerciante, e eu fui o irmão foi sacar um valor lá em casa e eu dei para ele R$100 a mais. E aquela pessoa falou: não, está errado. Está aqui, ó, R$100 você me deu a mais. Quando você exerce a justiça, quando você não toma para a sua vida aquilo que você não tem por direito, então você manifesta e você reflete a imagem de Deus para a sua vida. Teve um camarada que chegou lá comigo e foi solicitar seguro-desemprego, saiu da empresa. Saiu da empresa, foi solicitar o seguro-desemprego. Falei: olha, não, deu aqui negado o seu seguro-desemprego. Aí por que deu negado? Porque aqui o senhor está como pescador. E o camarada não é pescador. Aí ele falou: pois é, eu fui entrar nisso daqui e só deu tudo errado. Refletimos a imagem de Deus como agindo quando nós andamos em justiça. Quando refletimos a imagem de Deus, quando somos fiéis, porque Deus ele é fiel. Lamentações capítulo 3, versículo 23 vai dizer que a fidelidade de Deus é grande. Salmo de número 119, versículo 90 diz que a fidelidade de Deus é grande. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 vai dizer que a fidelidade de Deus é independente. Se formos infiéis, Deus
refletimos a imagem de Deus como somos fiéis. Somos fiéis ao nosso pastor, somos fiéis à nossa liderança, somos fiéis ao nosso irmão, somos fiéis à nossa sociedade, somos fiéis à nossa aliança com Deus. Somos fiéis ao nosso patrão, ao nosso trabalho. O camarada está numa empresa, mas mete um pau na empresa, fala mal da empresa, fala mal do patrão. Quando é que refletimos a imagem de Deus? Quando exercemos e quando vivemos uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia! Deus, ele é santo, é atributo de Deus santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: porque sem santidade é impossível ver ao Senhor. Eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que buscar santidade para a minha vida. Santidade no meu falar, santidade no meu pensar, santidade na forma como eu ando, santidade no meu comportamento. Aleluia, Deus, verdade. O mundo vai pregar: não, irmão, isso não tem nada a ver. Não, irmão, isso daqui é coisa do passado. Não, irmão, isso daqui foi antes, agora pode. Deus aqui está falando: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Quando é que eu reflito a imagem do Senhor? Quando eu exerço outro atributo de Deus, o governo. Aleluia. No versículo 26 ele vai dizer: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando é que eu reflito a imagem de Deus? Quando eu exerço governo. Aleluia. A terra, Gênesis capítulo 24, Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, mas Deus ele deu o governo para o homem. Glória a Deus. É de Deus, mas Deus ele fala: domina. Aleluia. Provérbios capítulo 15, versículo 3 vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Deus está vendo tudo, mas Deus está falando para o homem: governa. Aleluia. Deus ele nos deu essa autoridade de governar. Aleluia. Governar o que, irmão? Governar a sua vida, governar a sua casa, governar o seu ministério, governar a sua família. Deus ele coloca sobre os seus ombros o governo. Governar a obra, aquilo que Deus ele colocou nas suas mãos. Deus ele te dá autoridade. Aleluia. Você não é um irmãozinho, irmão. Você não é um irmãozinho da igreja, não. Você é, aleluia, que Deus ele entregou autoridade. Entenda isso esta noite. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus ele diz: eu vos dei poder sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos fará mal. Aleluia. Jesus está dizendo: eu te dou autoridade. Aleluia. Louvado seja Deus. Saia daqui essa noite ciente disso, que você tem autoridade. Autoridade para repreender a doença, autoridade para repreender o mal que aflige, que afeta a sua casa, autoridade sobre a sua família, todo o mal que quer atingir a sua família. Você tem autoridade, irmão. Glória a Deus. É propósito de Deus para a minha vida refletir a imagem de Deus. Em segundo lugar, reproduzir a imagem de Deus. Reproduzir a imagem de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele faz Adão a sua imagem e a sua semelhança. Um pouco mais à frente, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, vai dizer: este é o livro das gerações de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E o homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. E gerou um filho, a sua semelhança. A semelhança
A Bíblia vai dizer que Adão ele teve um filho à sua semelhança. E o nome dele era Sete. Preste atenção que ele não diz que o nome dele era Abel. O nome dele não era Caim. O nome dele era Sete. Porque a Bíblia vai dizer que a partir de Sete é que o nome do Senhor passa a ser invocado. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele nos chamou para nós reproduzirmos a imagem de Deus. Adão foi criado à imagem de Deus. E Adão cria alguém à sua imagem. A Bíblia diz que ele fez Sete à sua imagem. Sete era a imagem de Adão e Adão era a imagem de Deus. Ou seja, a imagem de Deus estava sendo reproduzida. Aleluia. É propósito de Deus para o ser humano reproduzir a imagem de Deus. Aleluia. Irmão, como é que eu reproduzo a imagem de Deus? Da mesma forma que Adão ele fez. Adão teve um filho à sua imagem. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu coloco meu lar na presença do Senhor. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu crio os meus filhos da forma e debaixo do temor do Senhor, da forma que agrada a Deus. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu levo a minha casa ao conhecimento da palavra, ao conhecimento de Deus. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu evangelizo. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu sou a imagem de Deus e crio um novo cristão à mesma imagem de Deus. Eu reproduzo a imagem de Deus quando eu sou um discípulo de Jesus e crio e faço novos discípulos. Jesus ele falou, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Aleluia. Quando é que eu reproduzo a imagem de Deus? Quando eu prego a palavra de Deus para outras pessoas. Quando Jesus que habita na minha vida, eu ofereço para outra pessoa, para que essa imagem também seja reproduzida naquela vida. Você cumpre o propósito de Deus quando você reproduz a imagem de Deus. Aí fica a pergunta para a igreja: estamos reproduzindo a imagem do Senhor? Estamos pregando o Evangelho do Senhor? Estamos pregando a sua palavra? Estamos falando de Jesus? Em terceiro lugar, cumprimos o propósito de Deus quando nós refletimos a imagem de Deus, quando nós reproduzimos a imagem de Deus. E em terceiro lugar, quando representamos a imagem de Deus. É propósito do ser humano. Deus ele criou o homem para refletir a sua imagem, para reproduzir a sua imagem e para representar a sua imagem aqui na terra. Você é representante de Deus aqui na terra. Irmão, Deus ele não vai mandar anjo do céu para pregar a sua palavra. Deus ele não vai mandar anjo do céu para dizer que Jesus vai voltar. Deus ele não vai mandar, aleluia, serafins, querubins, para dizer que existe um Deus poderoso, que só existe um Deus na terra. Deus ele fala e ele conta com você. Você é representante, embaixador, aleluia, de Deus aqui na terra. Deus, nos impérios antigos, os reis, eles levantavam uma estátua, para que aquela estátua ela representasse a imagem daquele soberano, a imagem daquele rei. Deus ele não precisa de estátua, Deus ele precisa de mim, de você, porque nós representamos a imagem desse Deus. E Salmos capítulo 24, versículo 1, que eu já mencionei, Deus ele fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Deus, tudo pertence a Ele. Mas Deus ele deu uma autorização, uma procuração ao homem. Deus ele deu uma procuração ao homem para que nós exercêssemos e nós o representemos
terra. Geralmente, quando eu estou lá no trabalho e o trabalho nos prende muito e eu não consigo sair para resolver alguma coisa, então eu passo uma procuração à minha esposa e ela vai até aquele determinado lugar em meu nome e aquele documento dá a ela autoridade para que ela me represente. Da mesma forma, Deus, Ele nos deu essa procuração para que nós o representássemos nessa terra. Ele disse: domine Ele sobre a terra, sobre o mar, sobre os peixes, sobre as aves, domine você. A responsabilidade está sobre você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E de que forma eu tenho que representar o Senhor para quê aqui na terra? O irmão mencionou aqui o livro de Isaías. Em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Aleluia! Ele é o príncipe da paz. Ou seja, nós temos que representar o nosso Senhor com essa paz. Aonde nós chegarmos, a paz de Jesus ela tem que reinar. A paz de Jesus tem que reinar na minha casa. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aonde eu estou, a paz de Jesus tem que reinar. A paz de Jesus tem que reinar na minha casa, no meio da minha família, no seio do meu casamento. Aleluia. Porque eu sou representante de Deus. Porque eu sou uma representação de Deus aqui na terra. Deus tem que contar com você, irmão. Fique de pé essa noite. A nossa vida ela tem que estar pautada em um propósito. Eu tenho que refletir a imagem de Deus. Eu tenho que reproduzir a imagem de Deus. Eu tenho que representar esse Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida só vale a pena com propósito. O propósito tem que ser o propósito correto. Deus tinha um propósito para Israel, para o povo escolhido, e Jesus ele tem um propósito para a sua igreja. O propósito de Jesus para a sua igreja era ele vir, morrer pela sua igreja, preparar a sua igreja e um dia levar essa igreja para o céu. Esse é o propósito de Jesus. Só que para eu viver para Jesus, primeiro eu tenho que morrer por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus ele fala para você essa noite: você tem vivido o propósito que eu tenho para a sua vida? Ou você tem priorizado mais os seus sonhos, mais aquilo que você almeja, aquilo que vai na sua cabeça? Eu criei você com propósito. Esse ventilador que ele só funciona se ele for e só serve se for para aquele propósito no qual ele foi designado, ele foi fabricado, ele foi construído. Ele só serve para isso. Ele não serve para lavar roupa, ele não serve para aspirar a casa, ele não serve para nada. Ele serve para o propósito que ele foi criado. E você tem um propósito. Deus fez você para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos essa noite. Comece a conversar com Deus. Senhor, eu tenho vivido o teu propósito para a minha vida. Eu quero vitória para a minha casa, eu quero vitória para o meu casamento, eu quero vitória para a minha vida. Mas antes da vitória, eu tenho buscado viver o propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Aleluia. Senhor, neste momento, que eu venha entender o teu propósito para a minha vida, e a partir de hoje eu venha viver esse propósito. Eu venha viver, Senhor, debaixo dessa direção. Espírito Santo de Deus, começa a guiar a